nossa amiga, sempre na introdução, ela aborda um pouco do tema que vai ser falado. O tema sobre a depressão. Mas um aspecto assim um pouco mais leve sobre a depressão. E na visão espírita. Quem daqui está vindo num movimento espírita pela primeira vez? Tem alguém? Seja bem-vinda na casa. É a primeira vez numa casa espírita. Então, nós somos espíritos imortais. Mesmo que a gente venha a desencarnar ou a morrer, nós vamos continuar existindo. Nós continuamos a existir do outro lado. E mesmo estando num corpo físico, quem manda no corpo físico é esse espírito. Não é o corpo que manda no espírito. É o espírito que manda no corpo físico. Esse espírito exerce uma vontade sobre todas as células. Ele que determina. Ele que faz com que tenhamos saúde. Mas e quando a mulher está com o TPM? Não é o corpo agindo? Quem regula hormônio também é a mulher. Quem regula o corpo físico? Nós sofremos sim a ação do corpo. Tanto é que encarnar não é fácil para ninguém. Mesmo para Jesus, teria que se submeter a vir ao planeta Terra e se submeter a um corpo físico, para ele foi muito difícil. É muito difícil para nós, espíritos, utilizarmos um corpo físico. Gente, abrir a boca para falar. O meu pensamento, ele viaja a milhões de segundos. Não sei se vocês são como eu, mas muitas vezes eu acho que eu já falei, mas não falei. Às vezes eu tenho até problema de relacionamento, porque eu penso tanto, que eu acho que já falei, mas não falei. Ou então às vezes eu falo alho e a pessoa entende bugalhos. Sabe aquele ditado? É que é nosso pensamento, muitas vezes a gente cria todo um histórico do nosso pensamento com bagagem naquilo que a gente já viveu. Então, muitas coisas, quando a gente pensa sobre aquilo que a gente já conhece. Mas quando vai falar para o filho, para o marido ou para alguém, ele não recebe da mesma forma. Por isso que eu aprendi com uma pessoa daqui até, uma psicóloga daqui, amiga nossa. Ela sempre diz assim, sempre pergunte depois, o que é que você entendeu disso que eu falei? Gente, não entendeu, assim, eu comecei a me dar conta que a outra pessoa não entendia o que eu falava. É que eu pensava de uma forma, mas na hora de me expressar, a outra pessoa precisava entrar no padrão do meu pensamento. E andar, então, gente. Andar de carro, estar dentro de um carro num trânsito, não dá vontade de passar com o carro por cima dos outros carros. Nós nos sentimos deslocados na Terra, nós somos espíritos. E espírito, ele volita. Espírito pensa e está. Espírito pensa e o outro escuta. E nós temos então que andar, falar. Para nós isso é difícil. Falar isso para outras pessoas que não estudam doutrina espírita, às vezes não entendem como que é a ação do espírito. E tem mais, nós fazemos isso todas as noites. Tudo isso que eu estou falando, que o espírito faz, todas as noites nós fazemos. Quando a gente dorme, o corpo fica ali paradinho. O corpo relaxa, baixa o batimento cardíaco, diminui tudo para que o corpo se restabeleça, mas o espírito sai, se desprende do corpo físico e vai para o mundo espiritual fazer isso que eu estava falando, se relacionar com seus afins. Nós fazemos isso e estar no corpo físico é uma prisão. Então existe uma página no Evangelho, no capítulo que fala sobre bem-aventurados aflitos, aborda sobre isso. Não sei se vocês já leram sobre a melancolia. E o que trata ali? Que é natural nós sentirmos uma tristeza
tristeza, uma saudade de um lugar não sei da onde, vocês não sentem? Pode estar, vocês vão para o Hotel Fazenda, mas não é lá. Vocês vão para um outro lugar, mas não é lá. Uma saudade de um lugar, vocês não sentem isso? A gente sente, né? Não, a gente sente saudade de um lugar. Diz nessa mensagem do Evangelho que é natural. Só que nós não devemos nos demorar nesse estado de melancolia, que é natural sim nós sentirmos uma tristezinha, mas não devemos nos demorar. Então, o que é depressão? Depressão é um estado de tristeza, de melancolia, de um estado de tristeza muito intenso e que dura muito tempo. E que algumas pessoas, então, não conseguem sair desse estado em que se arrojam. É um estado em que a pessoa vai se colocando mental e no corpo e no físico de uma forma tal que sozinha ela não consegue sair muitas vezes. E é necessário sim a ajuda de um psiquiatra, sim, de um profissional que receite antidepressivos. E os neurocientistas explicam então como se dá esse processo do adoecer do corpo pela depressão. E os espíritos dizem, não se demore com pensamentos negativos. E a neurociência vem explicar o que é não se demorar. Quer dizer, não se deixar ficar por mais de um dia, nem por mais de uma hora. Depois eu vou explicar o lado espiritual, mas o lado científico, então, os neurocientistas dizem. Quando você pensa, você libera nos seus neurônios neurotransmissores. Se você pensa coisas negativas, imaginem que tudo que é negativo que você pensa tem uma forminha assim, redondinha. E as células, então, começam a criar na parede dela um receptor com a forminha redondinha, igual aquele joguinho de criança, de cubos, de encaixe. Então, tudo que é substância negativa tem forminha redondinha. E as células, então, ficam abrindo forminhas redondinhas e pedindo cada vez mais aquela substância que você libera e que faz com que ela se torne dependente quimicamente dessas substâncias que fazem você ficar triste. Quando você começa a correr, participar de um esporte, de atividades prazerosas, você libera então, vamos dizer que substâncias triangulares, não é redondinha, mas triângulozinho. Essas células da adrenalina, da serotonina, de tudo quanto é ina, que faz com que a gente goste de viver e de trabalhar e que não dá nem cansaço físico. Porque quando a gente libera essas substâncias, a gente ganha uma disposição enorme. Aí você começa então a criar nas células receptores de substâncias positivas. O que acontece se você fica, e isso é de imediato, se você fica mais do que um dia nessa situação de sentimentos negativos, aí deu 2 dias, 3 dias, e a pessoa vai alimentando, ela vai buscando lembranças, principalmente nós as mulheres, que temos uma memória terrível, coisas de que aconteceu há 1000 anos atrás. A gente lembra para continuar chorando, sofrendo. E aquilo vai alimentando e vai alimentando cada vez mais. Primeiro, o que dizem os neurocientistas, as células se tornam dependentes dessas substâncias negativas. Então, elas estimulam em nós situações para a gente criar, para a gente ficar triste. Igual um dependente químico, seja de bebida, de nicotina, seja de qual for, a gente também fica viciado. Dizem os neurocientistas, a pessoa com depressão, ela se torna viciada na substância que entristece. E a gente mesmo, então, fica buscando situações tristes, aí liga no SBT, procura só novela de chororô para chorar junto, porque precisa, e o nosso corpo estimula isso mesmo. Lado espiritual, então, Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos interferiam no nosso dia a dia, se os espíritos se metem
na nossa vida? E eles dizem assim, sim, eles interferem tanto que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Além dos nossos pensamentos que condicionam o nosso corpo, nós de imediatamente, quando começamos a ter pensamentos negativos, as companhias que nós temos espiritualmente são do mesmo teor dos nossos pensamentos. Nós nos ligamos a espíritos também com aquele mesmo padrão. Muitas vezes é a presença do espírito que nos leva. Mas também, muitas das vezes, somos nós que atraímos. A aproximação para quem é médium, ou a morte de um parente, é natural, é normal o luto. Gente, perder alguém, a morte de um filho, de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, é uma coisa que faz com que mesmo nós espíritas, sabendo que continua a vida, continua e tudo, mas nós sentimos que a pessoa não está mais do lado para a gente abraçar, pegar, cheirar, né? Então a gente sente uma saudade, dá uma angústia, mas não podemos nos demorar nesses pensamentos. Primeiro que os espíritos vêm dizendo que nós aprisionamos nossos familiares com esses pensamentos. E outra que nós assimilamos então a tristeza deles, porque eles também sentem tristeza. Então se demorar nesses pensamentos é aprisionar quem partiu e nos encharcarmos das mesmas vibrações, das doenças que ele saiu, que ele desencarnou, muitas vezes, que às vezes ele nem se desprendeu do estado, daquela passagem, então ele sente ainda os sintomas, ele ainda sente muitas vezes do outro lado e se lembra da doença que ele teve antes de desencarnar. Tinha um caso de uma menina que ela estava sendo tratada num outro centro que eu dou palestra, e que ela chegava, ela tinha um problema tão sério do respiratório e o coração e doía, ela já tinha ido para vários médicos e não tinham constatado nada, nenhuma doença nela. E na hora do atendimento, então, foi visto que a avó dela estava do lado dela. A avó havia desencarnado com aqueles sintomas. Então eram sintomas que davam tristeza, saudade, angústia e também a doença, o sentimento, aquela sensação que a avó sentia passava para ela. Então nós temos que lutar em relação ao lado espiritual, fazendo com que esse espírito se encaminhe. Uma avó querida, uma avó que nós amamos, ou qualquer espírito que se aproxime de nós. Como distinguir uma tristeza nossa ou de uma tristeza espiritual? Como que eu sei que é meu e como que eu sei que é de um espírito que se aproximou? Acontece o seguinte, ou nós temos motivos para estarmos tristes, assim, um motivo, uma coisa que aconteceu mesmo, ou de repente a gente fica triste. De repente do nada dá uma dor, dá uma tristeza, dá uma angústia. Muitas vezes é espiritual. Qual a postura nesse momento? O que fazermos para encaminhar essa entidade, muitas vezes que vem com uma saudade, tentando pedir ajuda e a gente nem sabe, porque a gente não é médium educado ainda, né? O que nós devemos fazer? Conversar mentalmente com a entidade. Como eu conversaria com alguém que chegasse para mim e dissesse, eu estou com muita saudade, eu preciso falar com meus familiares. Como eu não sei, como eu não escuto, imagina que ela está tentando falar comigo e eu não escuto. E eu não escuto espíritos, eu não vejo espírito, mas eu sinto, de repente, uma tristeza. Então, eu sei que não é meu. Aí, naquele momento, eu digo, meu irmão, se encaminhe para a luz, se encaminhe para veja o seu espírito protetor ao seu lado, doutrina, porque a gente sabe quando que não é da gente. E é muito bom quando a gente consegue encaminhar um espírito que se aproxima da gente com amor. Agora, em relação ao tratamento da depressão quando se instala. Quando se instala no corpo físico. Como eu estava falando, se instalou e existem pessoas que vão se encharcando de uma forma tal que além de ficar organicamente dependente realmente de um medicamento que a gente diz que é estabilizador do humor ou um antidepressivo, tem que tomar sim. Ainda a pessoa tem que fazer um tratamento, se não é espírita. O que ela deve fazer? O que vocês acham? Psicólogo.
psicólogo, além de psiquiatra, ir para o psicólogo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. O que eu faço? Um bom psiquiatra, ele tem que, além do medicamento, fazer com que a pessoa passe por um processo terapêutico, de terapia ocupacional. O que é isso? Começar a fazer coisas que a gente goste de fazer. Coisas que nos deem prazer. Nós temos que ficar criando em nós clichês mentais que nos remetam a situações felizes. Nada de ficar entrando em sintonia com coisas negativas. Temos que sair fora daquele padrão negativo que a gente gosta de alimentar e ficar. O psicólogo vai fazer você refletir e vai fazer você pensar que você tem que estar nesses grupos. Tem que estar num grupo, fazer coisas que façam com que a gente tenha ânimos de novo de viver, se ocupar, fazer qualquer coisa, trabalhar, sair de casa, buscar um grupo que a gente goste de estar junto. Até tem que cuidar para o esporte não ser um esporte daquele que você fique sozinho não, sabe? Nada de... Algumas pessoas a gente até nem indica natação. Porque na natação a pessoa está ali sozinha, ela com os pensamentos dela. Não, tem que estar num grupo, numa atividade que chame por ela, que tire ela daquela situação. Nós temos que nos mudar a nossa programação mental. E o corpo responde. À medida que você começa a fazer atividades prazerosas, nós começamos imediatamente a liberar, então, aquelas substâncias positivas que eu estava falando. A pessoa que não vai fazer isso, que não se ocupa, que não busca uma terapia, ela se torna dependente de medicamentos e conforme o psiquiatra que vai, ele derruba cada vez mais medicamentos e cada vez mais fortes. Qual é o objetivo do medicamento? Tamponar periodicamente, naquele momento em que a pessoa precisa tamponar as células dependentes, e a pessoa começar a fazer exercícios, coisas boas, atividades prazerosas, mudar, vir para uma casa espírita, terapia espírita, passe, energizar seu corpo, mudar toda a constituição do seu corpo pelo passe, pelo tratamento principalmente energético, e ela muda a característica celular. Aí ela não vai mais produzir células com dependências negativas. Quer ver como eu vou fazer com um exercício agora com uma pessoa? Vou pedir a ajuda de uma pessoa. E vocês vão ver como que a nossa mente manda no nosso corpo. E um resultado rápido que vocês vão ver como que a gente tem poder de mandar no nosso corpo. Eu vou fazer um exercício. Vou criar um tumulto aqui. Tu quer ser minha auxiliar? Eu vou fazer um trabalho com ela que não é uma hipnose leve. Não se assuste. Fique bem aí mesmo onde você está. Vire para mim. Pode virar e ficar um pouco mais no meio. Tu vai fazer um exercício que é assim. Tu vai esticar as mãos e vai virar o máximo que tu puder até o outro lado. Vira. Não, fica parada sem se mexer. O máximo é aí? O máximo é aí. Ficou na direção da senhora a mão dela? E ficou na direção sua. Pode voltar. Fica com braços abaixados. E agora, de olhos fechados e sem fazer o movimento. Sem executar o movimento. Apenas você vai pensar no que eu vou falar. Então agora você vai fazer mentalmente esse exercício que você fez. Você vai girar o corpo, porém 50 centímetros a mais. Você fez? Faça isso, mentalmente. Fez? Agora você vai fazer novamente, de forma mental, esse exercício que você fez 50 centímetros a mais. Faça o exercício mental. Agora você vai fazer o exercício novamente, tentando girar o corpo 50 centímetros a mais. Se esforce no seu pensamento.
Agora você vai fazer o seu corpo girar 50 centímetros a mais. Agora pode abrir o olho. Olhe para mim. E você vai fazer o movimento agora como você puder. Pode fazer. O mesmo, de braços abertos. Mais de 50 centímetros. Pode sentar. O corpo obedece a mente. Eu sou triste, eu sou infeliz, o meu joelho está doendo. Vai doer. Você pode saltar 1 metro a mais. Os russos estudam sobre isso. Vocês sabem que eles são os maiores pesquisadores da psicologia? E eles treinam seus atletas dessa forma. Você pode fazer 50 centímetros a mais. Você pode fazer 50 centímetros a mais. Você não sai daqui para andar até Itajaí pensando assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não. Eu vou até Itajaí. Eu vou andar mais. Eu vou fazer mais. Este corpo obedece. Nós adoecemos esse corpo. Nós. Não é Deus que nos dá doença. Nós somos espíritos, energia, que vibramos e nos adoecemos. Depressão, dependência química, somos nós que criamos. Não é Deus. Deus nos ama e diz, através das palavras de Jesus, tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Tudo. Basta que tenhais fé. Que a gente possa ter essa disciplina com a gente mesmo. Parar de nos sentarmos na frente da televisão que nos diz o que comer, o que vestir, o que pensar. Gente, quando eu disse para ela isso é uma mensagem subliminar. O que vocês acham que os aparelhos de televisão fazem com a gente? Nós estamos lá e repetidamente nós escutamos as mesmas coisas e nós saímos muitas vezes quase que automaticamente para comprar aquilo que a gente escutou. Para sentir aquilo. A partir do momento que a gente começa a ter um discernimento, pensar sobre isso que eu estou falando, você não consegue mais ver aqueles filmes tensos de ação. Porque o nosso subconsciente, aquilo que a nossa amiga ali, ela no momento em que ela estava trabalhando, ela não imaginava o que eu ia mandar fazer depois. Mas o subconsciente dela já foi armazenando. Pois o nosso subconsciente, ele não distingue o que é uma coisa assim que é fictícia, de um filme, de uma novela, do que é realidade. Aí a gente senta na frente de um filme daqueles, tem gente que adora dormir com... Tem pessoas com rampo, com luta, com karatê, com não sei o que, com dramas assim daqueles terríveis. O nosso organismo, os nossos neurônios vão liberando para o nosso organismo substâncias e você tem então um bombardeio químico no seu estômago, no seu intestino, todos os seus órgãos, sentados na frente de uma televisão ou até deitados até a hora de dormir. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem nós somos, a capacidade criativa que nós temos. Então nós vamos andando por aí, eu fico dizendo muito, eu gosto muito de cantarolar a música Vida de Gado. Eu, vida de gado, povo marcado este, povo feliz. Não, porque a maioria de nós somos conduzidos e vivemos assim, sem nos darmos conta de que nós somos conduzidos. Ainda se a gente escolhesse ser conduzido por umas coisas boas, mas nem por coisas boas a gente escolhe. A gente deixa como que numa lavagem cerebral. Que a gente possa fazer boas escolhas, então, do que assistirmos, do que nós vamos colocar na nossa cabeça de capacidades para nos melhorarmos. Essa é a proposta, então, espírita. Para que a gente possa curar uma depressão, o que é necessário, então, mudar o padrão mental das músicas que se ouvem,
das leituras, dos temas que a gente aborda dentro de casa. E lógico que a gente vai ter muitos e muitos momentos tristes, porque afinal de contas a nossa vida aqui na Terra são de desafios. Nós não viemos para o planeta Terra para ficarmos felizes o tempo todo. Tem muitas pessoas, hoje a depressão diz que é o mal do século, né? Mas sabe por que é o mal do século? Porque a maioria das pessoas, primeiro, que não tem nem conhecimento espiritual para ter fé, para ter uma certeza, para ter uma confiança. E ainda, as pessoas querem ser felizes a todo custo. Ser feliz, mas não dá para ser feliz o tempo todo. A felicidade são breves momentos. Tem hora que você está feliz, tem horas que você está pensativo, tem hora que você está mais reflexivo. Não é felicidade o tempo todo. E principalmente os jovens e adolescentes querem postar o tempo todo na internet carinhas felizes, felicidade, conquistas, mas não é assim. Não é. E esse conhecimento, essa certeza que a doutrina espírita nos passa de que nós estamos aqui de passagem pelo planeta Terra, utilizando um corpo físico, passando por experiências, ora boa, ora um pouco triste, ora um pouco desafiadora, para que a gente se torne cada vez mais inteligente. Gente, como já passei por situações difíceis na minha vida, situações muito difíceis, mas essas situações só me ensinaram. Foi difícil durante? Foi. Que dava vontade de chorar, dava. Mas depois que, com a fé, com a certeza que eu tenho, com tudo aquilo que eu li, com aquela vontade de vencer, de trabalhar, de mudar, a gente vê que foi um momento necessário até. Muitas vezes, que não acontece nada na nossa vida que não nos faça crescer. Ninguém regride. Ai, mas parece que eu estou pior do que eu era antes. Tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem: ai, parece que eu estou pior do que eu era antes. Antes eu era assim mais feliz, assim, eu agradecia mais. Até tem um caso que eu atendi há pouco tempo, então, que ele dizia que ele se tornou uma pessoa muito triste depois que a avó dele morreu. Ele está com 32 anos. E que ele não é mais aquela pessoa feliz que ele era. Aí, conversando no atendimento, a avó dele sempre passava a mão na cabecinha dele. A profissão dele era DJ. E a profissão dele agora está difícil de emprego. Antes, quando ele tinha a avó viva, ele chegava para a avó, dava uma choradinha, a avó passava a mão na cabeça dele e dava um dinheirinho. Tem uma hora mesmo que a gente tem que crescer, não tem mais colo de mãe. E quanto mais adulto nós vamos ficando, mais a gente vai vendo que a gente tem que resolver. E a vida vai cobrando que a gente tem que chorar e levantar e ir adiante. O papel muito de nós, mães, muitas vezes, é assim, de chegar, aconchegar, passar a mão e dar uns conselhos, mas depois tem que deixar o filho caminhar, né? Caminhar, seguir adiante. E muitos de nós queremos eternos colos, né? Ai, se eu tivesse a minha mãe, né? E faz falta mesmo ter alguém que a gente procure e que fale. Mas nós temos que crescer. E agora nós temos que ser mães e falar com os nossos filhos e fazermos o papel que os nossos pais fizeram. Não dá para ser sempre criança. Então que possamos crescer, que possamos tomar decisões corretas. As nossas escolhas são elas que fazem com que a gente sofra. A gente que escolhe desde o começo, gente. Ah, mas eu não pedi para nascer naquela família. Pediu. Nós pedimos para vir naquela família, sim. E os pais que nós temos são os pais que nós precisávamos ter para vivenciarmos o que a gente vivenciou. Os irmãos, os amigos, os primos, aonde quer que a gente esteja, é o momento correto para que a gente cresça. Existem pessoas que querem estar sempre mudando de lugar para ser feliz. Ah, mas aqui eu não sou feliz, eu vou morar em outro lugar. Chega lá no outro lugar,
não vai ser feliz. Ela acha que a felicidade está lá. Não está. A felicidade a gente leva aonde que a gente vai, com a consciência de que aonde quer que nós estejamos, nós podemos fazer a diferença. Aonde quer. E sabe qual é a postura correta de a gente ser feliz em todo lugar? Agradecer. Agradecer. Coisinha fácil. Agradecer. Agradecer por tudo, por todas as coisas e pedir perdão. Pedir perdão e perdoar. Porque a gente sempre tem assim aquela empáfia, né? De que o outro é que tem que pedir perdão para mim. Não. A gente não sabe o que a gente falou, o que fez, coisas erradas, ou que disse, que fez em outras vidas. Então, mentalmente, pedir perdão diante das situações que nos acontecem. E agradecer, porque a situação que se apresenta está querendo nos mostrar alguma coisa. O que acontece com quem perdoa e agradece? Perdoa e agradece. Entra num estado de sintonia vibratória que atrai, então, espíritos com essa sintonia. Momento em que você começa de manhã a agradecer e a pedir perdão pelas coisas que você não sabe ainda, que não fez, de imediatamente do seu lado, o seu espírito protetor está ali, porque nesse estado de humildade, de pedir perdão e de agradecer, você entra em sintonia. Eu estava passando, eu já falei aqui, mas vou repetir, até para ilustrar e para terminar. Eu estava passando por um problema muito sério familiar, porque todos nós temos problemas. Não existe uma família que não tenha problema. E muitas vezes o problema da casa de vocês é o mesmo da minha família também. E o meu problema estava passando na minha frente. E o remédio do problema, daquele problema não estava dando certo, sabe? Aqueles remédios psiquiátricos que a pessoa não estava se encaixando ainda. E eu não conseguia me concentrar para ler e eu teria que dar uma palestra. Eu abria o Evangelho, eu começava a ler e eu não conseguia me concentrar. Quando eu abria o Evangelho, eu caía numa página que dizia assim, ó: Espíritas, ide e pregai, que os Espíritos falarão através de vós. Eu fechava o Evangelho e dizia assim, eu devo estar obsediada. Porque se eu já não estou muito bem, eu não estou com paciência com a pessoa na minha frente, ainda vou abrir o Evangelho e está dizendo isso. Aí eu fechava o Evangelho, pedia ajuda a Deus de novo. E quando abria, caía na mesma página de novo. Espíritas, ide e pregai. Aí eu disse, tá bom. Não estou conseguindo ler mesmo, não conseguia me concentrar. Levantei, fui fazer as outras coisas. E daqui a pouco o telefone toca de imediato. E era uma pessoa daqui dessa casa que já desencarnou até ela. Disse assim, ó, Sandra, eu quero dizer para você que eu estou colostomizada, que eu estou em casa, não consigo mais ir na casa espírita. E eu queria dizer para você que não pare de falar, não pare de dizer as suas palestras, as suas falas. Porque o que está me dando força para continuar aqui onde eu estou é sobre aquilo que você falava. Gente, eu não queria acreditar naquilo que eu abria no Evangelho e o telefone veio me afirmar. Vai e fala, porque tu não fala sozinho. Vai e fala. O como é importante. Deus o tempo todo está do nosso lado. Os nossos espíritos protetores estão. Eles se utilizam de telefone, eles se utilizam de amigos, eles se utilizam das pessoas ao nosso redor. Nós é que estamos fora de sintonia. Que a gente mude o canal, esse canal da tristeza, o canal da falta de gratidão e mude para gratidão, mude para coisas boas que nós vamos conseguir escutá-los, nem que seja pelo telefone. Nem que seja pelo telefone. Essa é a mensagem, então, da noite de hoje. Eu espero que tenha passado corretamente. Uma boa noite para todos.